Amém? O título da nossa pregação de hoje é: o sono espiritual gera a queda. Sabe, às vezes nós não temos observado os sinais que Deus tem nos dado, desde quando os nossos avós, bisavós, aqueles que tinham familiares de geração em geração evangélica, se diz que Jesus está voltando. Mas nenhuma dessa geração viram tanto sinal da vinda de Jesus como agora. Agora nós temos visto. Filho contra pai, já tem ou não? Tem. Irmão contra irmão, tem ou não? Reino contra reino, tem? Tem. Tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo, gente. A gente está vendo tragédias em cima de tragédias. A gente está vendo as coisas acontecendo e tudo isso é sinais da vinda de quem? De Jesus. Eu vejo as crianças sentadas aqui na frente e eu fico pensando, talvez seja a última geração. Talvez seja a última geração. Talvez nós sejamos a geração que não vamos descer à sepultura. Sejamos a geração do arrebatamento. Diga glória a Deus. E se Jesus voltasse hoje, como está a nossa vida espiritual? Se o céu se abrisse agora, nós iríamos ou ficaríamos? Eu sei que tem pessoas que estão zelando pela vida espiritual, mas eu sei que tem pessoas que estão num sono espiritual. A gente sabe que às vezes a pessoa está num sono espiritual, e sono para nós é uma coisa boa. Como é bom quando você consegue dormir a noite inteira. É ou não é verdade? E quando é bom, quando você pega e você acorda antes do despertador. Aí você olha e dormiu tão bem, você viu que ainda não está na hora de você o quê? Se levantar. É bom, é bom. Só que quando se diz respeito à vida espiritual, esse sono vai trazer para nós a queda. Vai gerar na nossa vida uma queda. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 7. Olha o que está escrito. Se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o quê? Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Próximo. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Estava muito claro, havia muitas lâmpadas. Próximo. E um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela e adormeceu profundamente durante o prolongo discurso de quem? De Paulo. E vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Olhe para mim para você entender. Eu já vou continuar lendo. Estava tendo um culto como está tendo esse culto agora. E era um lugar muito claro, era um lugar com muita iluminação, e Paulo foi falando e foi se prolongando no seu quê? No seu discurso, na sua palavra. Antigamente não é como hoje, que hoje a gente tem um horário para começar o culto e tem um horário para quê? Para terminar. Se você terminar um pouquinho mais tarde, tem pessoas que não voltam. Antigamente não era assim, o culto tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Diga glória a Deus. Porque o fogo do céu descia e as pessoas, elas ouviam aquela palavra e elas, sabe, a ponto de pessoas largarem tudo para seguir Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. E aqui Paulo estava pregando e tinha um jovem chamado Eutico, que estava sentado aonde? Na janela. E ele caiu do terceiro andar. Por que ele caiu? Porque a janela estava como? Aberta. Ele caiu do terceiro andar. Ele pegou, por que ele caiu? Vamos entender por que ele caiu. Olha só, ele estava sentado numa janela e adormecendo profundamente.
Você que às vezes você vê teu familiar, como que você entende que ele está dormindo profundamente? Você fala, você balança ele, ô fulano, hora de ir para a escola. Ó, tá na hora de acordar, é ou não é? E ele não tem nenhuma reação, porque ele já está num sono profundo. Não é aquele sono que você faz assim, ó, e a pessoa acorda. Inclusive, vamos até combinar uma coisa. Coloca a sua Bíblia apoiada na sua perna aí. Nós vamos fazer um negócio, porque eu vejo que tem pessoas que às vezes estão cochilando na hora do culto. Quando eu falar assim, ó, eu vou falar assim, ó, só vitória. Você vai bater uma palma assim, ó, só vitória. Amém? Daí já acorda a pessoa que está do lado. Vamos treinar para ver. Só vitória. Amém? Aí a gente já acorda já. O irmão vai acordar assustado, mas... Amém? Então, Eutico, ele estava na janela. E, por exemplo, se eu perguntar para vocês, irmãos, quando vocês ficam na porta, você presta mais atenção lá fora do que aqui dentro. É ou não é verdade? Esse homem estava na janela. Vida com Deus nunca é olhar na janela. Eu sempre tenho falado, vida com Deus é olhar no espelho. Aquele homem estava naquela janela. E o que fez ele cair para fora é porque ele teve um sono. E ele caiu num profundo sono, começou talvez um soninho, sabe aquele cochilinho, aquela pescaria. Começou e ele acabou o quê? Caindo, porque a janela estava o quê? Aberta. Será que não tem janelas que você está deixando aberta na sua vida? Será que não tem janelas que estão abertas, que está um passo de você sair da igreja? Será que não existe janelas que estão um passo da tua queda? Essa janela pode ser uma amizade. Essa janela pode ser alguém do teu trabalho. Alguém do teu trabalho. A janela que a gente deixa aberta pode fazer a gente cair, ter uma queda muito grande. A gente pode ter uma queda muito grande e essa queda vem fazer a gente ter a morte espiritual. Eutico, ele pegou no sono e caiu, porque a janela estava aberta. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de você fechar as janelas que estão abertas, que está fazendo você olhar para o mundo com outros olhos. Talvez seja uma amizade, talvez seja um site que você está entrando. Tem gente que fala assim, não, mas isso aqui não tem problema nenhum. O que está destruindo casamentos, às vezes é sites que as pessoas entram adulto que não tem Deus. Aí a pessoa não consegue mais ter a vida dela de casado, não consegue ter mais uma família, porque ela deixou aberta essa janela. Talvez você está deixando aberta a janela, você não consegue obedecer a Deus. Você não consegue, você acha que é o pastor que está falando. Ei, se fosse eu que estivesse falando, essa igreja não tinha nem aberto. É Deus que fala na minha boca, diga glória a Deus. Então, qual é a janela que você tem deixado aberta? Será que você não está num sono espiritual? Será que você não é aquela pessoa que um dia você teve ativo? A pessoa com sono, o que a pessoa faz quando está com sono? Nada, é ou não é? Ela não faz nada. Às vezes, se você olhar para a tua vida, você não ora mais. A pessoa não ora mais. Eu estou falando você, mas se você não está fazendo isso, não é para você, mas Deus sabe. Tem gente aqui que talvez não está orando como devia orar, não está lendo a Bíblia como devia ler, não está crendo como devia o quê? Crer, não está acreditando como devia acreditar. E começa aquele soninho, sabe? Sabe? Eutico, ele sentou na janela. Ele estava sentado na janela. E eu acredito que ele estava observando as coisas lá de fora. E daqui a pouco ele começou a ouvir aquela pregação. E daí daqui a pouco, imagine, já era meia-noite, pessoal. Já era meia-noite. Já pensou? Se eu passar o culto aqui e fazer o culto até meia-noite, tem gente que dorme. Essas poltronas que já são confortáveis, amém, pessoal? É ou não é? Nas cadeiras de plástico já tinha gente que dormia. É ou não é? Só vitória? Onde não? Então Eutico, ele estava sentado nessa janela e ele caiu. E quando caiu, foi dado por morto. Pessoal, tem muitas pessoas que caíram e não conseguiram mais voltar para os caminhos de Jesus, não conseguiram mais voltar para a igreja. Não conseguiram mais, por quê? Porque elas dormiram o sono da morte espiritual. Eu estava vendo uma
cantora famosa aí, ela falando que o sair dela da igreja foi uma evolução. Ela foi para o secular, não vou falar nome, mas ela foi para o secular. Ela falou: como que você vê isso? No olho dela dá para ver a tristeza. Às vezes eu pergunto para um irmão: tá tudo bem? Um exemplo, tá? Eu olho para o irmão fala que tá tudo bem, mas como se tivesse escrito no olho dele: tá tudo mal. O Espírito Santo mostra isso para a gente. O Espírito Santo mostra isso para a gente. Um dia, eu lembro, nós estávamos numa cidade e eu atendi um irmão, o irmão chorou. E quando ele se levantou, eu falei assim: por que você não para de mentir? Aí a minha esposa olhou para mim: mas por que ele está mentindo? Ele está mentindo e Deus vai mostrar isso. E no outro dia, minha esposa olhou e falou assim: eu nunca mais vou duvidar do que você fala, porque daí Deus revelou. Não adianta você falar que está bem se você não o quê? Se você não está. Se você não está bem, fala para Deus: Deus, eu não estou bem. Deus, eu quero ter uma vida diferente, eu quero despertar. Só vitória? Eu quero despertar do sono. Ele foi o quê? Depois da vírgula, ó. Vencido pelo quê? Ei, não é bom assim, ó. Quando você está meio com sono, você está lá com o teu marido, com a tua esposa, você que é filho, teu pai fica fazendo um cafunézinho em você, é ou não é? Não é bom? É bom, não é? Às vezes você está lá com a tua esposa está fazendo um cafunézinho em você, é bom. O diabo tenta fazer esse cafuné na gente. Não vai na igreja, não vai. Fulano não gosta de você, Beltrano não gosta, o pastor está pegando no teu pé. Vê que o pastor está pregando, olha uma coisa, é para você. Sim, é para você. Diga assim: a palavra é para mim. A palavra não é para quem não está aqui, é para nós, gente. Diga glória a Deus. Será que nós não estamos com janelas abertas que vão levar nós para a morte espiritual, para a queda espiritual? Será que nós não estamos abrindo janelas que estão nos afastando da presença de Deus? Que está fazendo a gente ter maus olhos com tudo? Tem gente que tem maus olhos com tudo. Aí a pessoa lê e está escrito o que no começo ali? Você pode ter 40 anos de igreja, 50 anos de igreja, e pode não ser de Deus. Eu conheço pastores, eu conheço pastores, uma vida inteira de ministério não eram de Deus. Uma vida inteira com ministério abençoado e não eram de Deus. Você entende isso? Então não é só o jovem que cai. É que às vezes a pessoa pensa assim: não, eu sou jovem. Gente, está assim, ó. Está assim, ó, de pessoas maduras caindo. Está assim de pessoas experientes. Que elas falavam assim: meu Deus, por que fulano fez isso? E ela caiu no mesmo erro de fulano. Um dia eu me lembro que a palavra diz que um homem chegou para Davi e falou assim: Davi, tinha um homem que tinha só uma ovelhinha. E essa ovelhinha, ele guardava, cuidava dele, aí veio um estrangeiro, pegou essa ovelhinha e serviu essa ovelhinha para um convidado dele. Aí Davi ficou revoltado. Davi falou: não é justo isso. Como que um cara rico que tinha tudo pegou a ovelha daquele homem que só tinha uma ovelha? Pegou aquela ovelha e deu para os outros, ele ficou sem a ovelha dele. Não, esse homem, ele vai pegar e ele vai ter que restituir 4 vezes mais esse homem. Aí o rapaz que falou isso para Davi falou: sabe quem foi esse homem? Foi você. Quando você pegou a esposa de um homem que não era sua. E ele pegou e julgou aquele homem que tinha roubado a ovelha, mas ele não entendeu o enigma. Era um enigma que o homem estava falando. E sabe o que aconteceu? Leia a história de Davi. Morreu 4 filhos de Davi. Se enterrar um filho já dói, imagine 4. 4 filhos de Davi morreu, porque ele julgou. É muito bom a gente ver o erro dos outros. É muito bom a gente apontar o erro do irmão. O irmão fulano caiu. Tá, e você fez o que pelo irmão fulano que caiu? Você orou por ele, você jejuou por ele. É muito fácil, nós como igreja, nós temos que pensar o que nós estamos fazendo, gente.
Nós temos que pensar se a gente não está no sono do quê? Bota o próximo para nós lá, por gentileza. E descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele. O Paulo fez o quê com o rapaz que caiu? Chegou lá e falou: por que você estava na janela, rapaz? Viu, bem feito, você caiu, estava na janela, deu mole, olha o que aconteceu. Foi isso que Paulo fez? Paulo se debruçou, olha lá, se inclinou sobre ele, abraçou e disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Todo mundo achou que o cara estava o quê? Ele estava morto. E esse homem caiu o quê? Caiu morto. Volta o versículo aí, por gentileza. O que está escrito aqui? Olha só, da vírgula em seguida, diz assim, em diante: vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado. Ele estava morto, rapaz. Tem pessoas, talvez você chegou aqui: pastor, eu estou morto espiritualmente, eu não tenho orado, eu não tenho jejuado, eu não tenho lido a Bíblia, eu estou tão iludido com as coisas desse mundo, eu estou tão iludido, pastor, eu estou fazendo o que é errado, eu estou mentindo, eu estou traindo, eu estou me prostituindo, eu estou fazendo o que não deve. Olha o que aconteceu. Próximo, por gentileza. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, se curvou, se inclinou e abraçando-o. Você sabe por que tem muita gente, e eu digo por mim também, que eu sei que tudo que a gente faz, a gente vai prestar conta para Deus. Mas tem muita gente que caiu, em vez de nós abraçar, nós apedrejamos. Em vez de caiu, em vez de a gente falar: puxa, o que você estava fazendo na janela? Por que você fez isso? A gente abraçar, acolher, sabe? Acolher. Talvez faltou isso para muitas pessoas, às vezes da nossa família, pessoas que estão perto de você. Às vezes eu mando mensagem para alguém e falo: fulano, por que você não está vindo na igreja? O pastor fica me cobrando. Não é cobrando, gente. Eu estou preocupado, às vezes eu me preocupo. Eu sei cada dia que você vem na igreja. Aí a pessoa falta um dia, falta o outro. Eu penso que a pessoa já está o quê? Cochilando. Só vitória? Às vezes eu penso que a pessoa está cochilando já. E do cochilo para um sono profundo é o quê? É uma questão de tempo. É uma questão do quê? De tempo. Fala para esse irmão que está do teu lado: você não está dormindo não, né? Fala para ele aí. Amém? Ei. Aí diz assim, ó, abraçando. Eu li esse versículo e eu comecei a chorar sozinho em casa essa madrugada. E eu comecei a pensar: será que não teve pessoas que continuou morta porque eu não abracei? Será que teve pessoas que, porque não tem como você fazer a obra 20 e poucos anos e ser perfeito. Tudo que você vai fazer com uma sequência de vezes corre o risco de você errar. Eu sou um ser humano, pessoal. Fala para essa pessoa que está do lado: você sabia que o pastor é um ser humano? Amém? Será que nós, respondendo pela igreja, será que nós não deixamos de abraçar alguém que caiu? Eu estava ouvindo Deus falar no meu coração essa madrugada, e Deus falou muito forte no meu coração sobre o sono. Pessoal, se você está dormindo, a palavra de Deus está aqui para te despertar nessa noite. Não é sobre mim, não é sobre a minha esposa, não é sobre a igreja, é sobre a tua comunhão com Deus. Você pode sair daqui hoje e ser o teu último dia que você veio aqui. Talvez você não tenha outra oportunidade de fechar a janela, porque talvez você está a um passo da queda. E será que se nós cair, vai ter alguém para abraçar a gente? Eutico, Paulo desceu, se inclinou sobre ele, abraçou e disse: não vos perturbais, que a vida nele está. 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até o romper da... O romper da alva é que horas? De manhã cedo, né?
até o romper da alva, ou seja, virou uma vigília, e assim partiu. 12. Então, conduziram o quê? Vivo o rapaz. Olha o que Deus tem poder de fazer. Olha o que um abraço tem poder de fazer. Pessoal, às vezes as pessoas acham que fazer a obra só diz respeito ao pastor. Todos nós aqui temos que fazer a obra, e nós fazemos a obra. Quando você vê um irmão que está caído, você tem que estender a mão para ajudar ele. Amém, pessoal? Você tem que estender a mão para ajudar esse irmão. Então conduziu o rapaz o quê? Vivo. E sentiram-se grandemente confortados. Aleluias. Ei, eu não sei como você chegou aqui hoje. Só vitória? Tá ficando melhor. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei. Mas eu sei que se tem alguma janela aberta, eu só garanto uma coisa para você. Olhe para mim. Se você está aqui, você não caiu. Você pode estar na janela cochilando. Você pode estar num sono profundo. Estava lotado o templo. Ninguém viu que o rapaz estava na janela? Ninguém viu que o rapaz estava na janela dormindo? É porque a gente tem um pequeno problema, nós ser humano, que às vezes a gente só quer ajudar a pessoa quando a pessoa já caiu. A gente tem que alertar a nossa família. A gente tem que alertar os irmãos. Alerta. Amém? Não cai no erro. Ah, mas olha lá o fulano lá. Olha lá o Caetano. Caetano, um exemplo. Hein? Caetano está fazendo um monte de coisa errada lá, o Caetano. Caetano não é de Deus. Do mesmo jeito que eu julgar Caetano, eu vou ser o quê? Davi não falou? Davi falou lá, o homem que fez isso, ele vai ter que pagar 4 vezes mais. E Deus permitiu que morresse os 4 filhos de Davi. Os 4 filhos, porque foi ele que tomou a ovelha que não era dele. Aquele enigma, ninguém tinha coragem de falar para ele. O homem foi lá e falou. Leia a história de Davi que você vai ver. Olha só. Se eu julgo, eu chego e falo assim, olha, seu Gilberto estava fazendo não sei o que de errado. Se prepara. Ou você se conserta com Deus, ou você vai cair no mesmo erro do seu Gilberto. Porque a Bíblia diz, da mesma forma que eu medi alguém, eu vou ser o quê? Eu vou ser medido. E às vezes você não entende, porque tem pessoas que elas estão anos na igreja. Anos. E a vida dela não vai para frente, é tragédia em cima de tragédia. É morte em cima de morte. Sofrimento. Doença. Pô, mas a pessoa está dentro da igreja, por que está acontecendo isso, pastor? Às vezes Deus está querendo tratar a família. Está querendo tratar. Eu vi o testemunho de um pastor. E o pastor falou assim, poxa, eu não entendi. Eu fazia a obra de qualquer jeito. Entrou uma praga na minha família que começou a morrer as pessoas da minha família. Mais nova que eu. Começaram a morrer. Ficava doente, dava uns meses, morria. Todo mundo morrendo. E aí eu olhei, eu entreguei o meu cargo que eu tinha de pastor, porque eu me escondia no cargo de pastor. Ele estava se escondendo. Às vezes tem pessoas que elas gostam de falar que está bem, mas está mal. Fala para essa pessoa que está do teu lado. É a oportunidade de você sair daqui diferente. Fala aí. Amém. Ei, às vezes Deus faz coisa porque Ele quer nos parar. As coisas começam a dar errado. Começa a dar tudo errado. Aonde a gente coloca a mão dá errado. Aonde a gente vai fazer alguma coisa dá errado. A gente começa a perder a paz porque Deus quer nos parar. Porque às vezes a gente está tão distraído com as coisas lá de fora que a gente está dormindo para as coisas de Deus. A orar, mas todo dia orar aqui na igreja. Ler a Bíblia, mas todo dia ler a Bíblia. Ei, eu imprimi uns planos de leitura da Bíblia. Eu tenho falado desses planos de leitura da Bíblia. Para você ter uma ideia, 5 ou 6 irmãos me pediram o plano de leitura da Bíblia. Aí eu olhei e comecei a pensar assim, puxa vida, né? Tudo tem um tempo certo, é claro.
Mas às vezes teve irmão que não pegou porque diz: eu não tenho tempo de ler a Bíblia em um ano. Mas a pessoa acompanha a novela em um ano. Acompanha ou não acompanha? Acompanha a novela em um ano. A pessoa acompanha a novela em um ano. Está onde, Caetano? Na leitura da Bíblia. Isaías, você falou para mim que lê de 2 dias, 1 dia você lê. Quanto tempo você demora para fazer isso? 1 hora, 1 hora e pouco. Uma criança, pessoal. Ele está lendo, ele vai ler a Bíblia inteira. Ele pegou o plano e vai ler a Bíblia inteira. Amém, pessoal? E aí ele leva 1 hora, 1 hora e pouco. A gente leva muito mais do que esse tempo no Facebook. Ou não? No Instagram, no Twitter. Gente, põe o pé no chão, gente. Coloca a tua vida na mão de quem? Coloca a tua vida na mão de Deus. Olha, não dorme o sono da morte, não dorme. Que às vezes a pessoa fala assim: ah não, eu já sou maduro, eu não vou ser tentado. Enquanto você estiver vivo, você vai ser tentado. Se o teu problema é com dinheiro, você vai ser tentado com dinheiro. Só que esse dinheiro pode até vir. Daí a pessoa fala: não, se esse dinheiro vir, vai mudar a minha vida. Vai vir cheio de demônio. É ou não é? Vai vir cheio de demônio. Então você tem que tomar muito o quê? Cuidado. Só vitória? Amém? Então nós temos que ter muito cuidado. Ah, pastor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Desperta. Pastor, eu estou aqui, eu estou dormindo espiritualmente. Eu sou uma pessoa que eu não consigo mais orar, eu não consigo mais crer, eu não consigo. Pastor, eu não consigo. Eu não consigo ouvir a voz do meu marido. Eu não consigo ouvir a voz da minha esposa. Eu não consigo ouvir a voz dos meus filhos. Eles me irritam. Eu não consigo. Desperta, pessoal. Desperta nessa noite. Pastor, eu sei que eu tenho que fechar uma janela da minha vida. Todo mundo tem uma janela para fechar. Fala para esse irmão que está do teu lado. Todo mundo tem uma janela para fechar. Amém? Todo mundo. Vamos fechar essa janela. Talvez a janela que você tem que fechar é da incredulidade. Você vive com dúvida. Talvez a janela que você tem que fechar é do medo. Você vive com medo. Talvez a janela que você tem que fechar é as amizades, pessoal. É as amizades. Talvez a janela que você tem que fechar é você começar a ser verdadeiro no teu relacionamento, no teu casamento, na tua vida. Ser verdadeiro para o teu marido, para a tua esposa. Ser verdadeiro para a tua família. Ser verdadeiro não é você ficar humilhando a tua família. Ficar humilhando, como você está feio, como você está feia. Ei, fala assim comigo: feio é o diabo. Amém? Nós somos lindos, diga a glória a Deus. Já reparou que cada pessoa tem o seu jeito? Até os gêmeos que falam que são idênticos, não são. Cada um tem o seu jeito, gente. Ah, mas eu queria ser que nem fulano, daí não seria você. Amém? Cada um tem o seu quê? Tem o seu jeito. Não fica olhando para a vida dos outros, fecha essa janela. Ah, pastor, é pecado ser vaidoso? Não, não é pecado ser vaidoso. Pecado é você querer ser que nem outra pessoa. Aí é pecado. Pastor, tem uma janela na minha vida que está aberta, vamos fechar? Eu quero orar para que Deus te ajude a fechar essa janela hoje. Talvez a janela que você tem que fechar é do perdão. Você tem que perdoar. Perdoa. Ah, pastor, é que ex-marido é para sempre. Eu sei que ex-marido é para sempre. Mas parece que a pessoa gosta mais do ex do que a pessoa que está com ela, porque ela só fala do ex. É ou não é? Tem gente que não percebeu, mas toda hora, que o meu ex, minha ex, meu ex, esquece! Ah, porque ele fez muito mal para mim. Mas se você só fica falando nele, você gosta dele ainda. Esquece, viva uma nova vida. Viva uma nova história. Valoriza a mulher que está contigo. Valoriza o homem que está contigo. Valoriza a tua vida, esquece o ex. Pastor, mas é que ex é para sempre. Pode ser. Mas você tem a total liberdade para esquecer. Viva a tua vida. Pastor, não dá para esquecer, tem o filho. Sim. Você tem filho, trate dos teus filhos, tenha um relacionamento com os teus filhos, mas esquece, para. Tem gente que toda hora fica, porque minha ex fazia isso, minha ex fazia aquilo. Para com isso, meus irmãos. Fecha essa janela hoje, diga glória a Deus. Tem gente que a janela que você tem que fechar é da ganância. Tem pessoa que fica, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter dinheiro. Os filhos falam, pai, mãe, vamos aqui no parquinho. Não, pai, não pode, a mãe não pode.
Ah, senta comigo aqui. Não, eu vou trabalhar, agora eu vou conseguir 3 trabalhos. Você vai destruir a tua casa. Você vai destruir a tua vida. E você vai ver que esse dinheiro não vai trazer alegria nenhuma para você. Porque se a pessoa ela chega num ponto de excluir a família, a igreja já está lá para trás há muito tempo. A comunhão dela com Deus já está há muito tempo. Se ter 5, 3 trabalhos abençoasse a vida de alguém, não teria tanta gente depressiva. O que adianta você ganhar tanto, mas tem uma coisa você não vai, tem outra coisa você não vai, você nunca tem dinheiro. Tem gente que ganha, né, trabalha, mas nunca tem dinheiro para fazer nada. Vamos comer um cachorro quente. Quanto quer? Ah, não tenho. Deus me livre. Eita, só vitória? Pega isso, gente. Jesus, um dos mandamentos é guardar o quê? O sábado, não é? Guardar o sábado. Deus fez tudo que você vê em quantos dias? Fique de pé no seu lugar. Vamos fechar uma janela grande hoje.